Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Depois do último vídeo, nós vamos dar continuidade à meditação acerca da salvação. No vídeo anterior, nós falávamos do jovem rico, aquele jovem que apareceu para o Senhor Jesus e ele falou, ele perguntou ao Senhor Jesus, diz assim a palavra, só para podermos entender de que a Bíblia fala. Diz assim, no 19 diz, e disse-lhe Jesus, porque me chama, ou seja, no 18 diz assim, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aqui o jovem rico, ele tinha preocupação em querer herdar a vida eterna. Assim como talvez esse seja o seu caso, você esteja preocupado em herdar a vida eterna, mas talvez você esteja apegado a alguma coisa, como nós falávamos no último vídeo, que era o caso desse jovem rico. Aqui nós estávamos a ler anteriormente o livro de Lucas, no capítulo 18. Logo depois, no capítulo 19, nós podemos abrir aqui, abre comigo, o livro de Lucas, no capítulo 19. Vamos meditar juntos nessa palavra, a partir do versículo 1. Diz assim, e tendo entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. Aqui você pode entender que no capítulo 18, o Senhor Jesus encontrou-se com o jovem rico. No capítulo 19, o Senhor Jesus se encontrou novamente com uma pessoa rica. Mas houve salvação para um e não houve salvação para outro. Aqui você pode entender, meu amigo, minha amiga, que quando você é apegado a alguma coisa, você compromete a salvação da sua alma. Mas nós podemos comprovar através da palavra de Deus que não é o caso de todos. Não é porque esse homem era rico que ele perdeu a salvação, mas era por causa de onde ele colocou o coração dele. Ele colocou o coração dele nas riquezas. Porque aqui, no capítulo 2, no fim do capítulo 2, do capítulo 19, no versículo 2, fala de um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia fala que esse homem também era rico. Mas você pode entender uma coisa. O coração de Zaqueu não estava nas riquezas. Diferente do coração daquele jovem rico. Aquele jovem rico que para ele, aparentemente com ele estava tudo bem. Aparentemente com ele, ou seja, ele achava que com ele estivesse tudo bem. Porque ele cumpria com os mandamentos de Deus. Mas o Senhor Jesus entendeu que faltava algo naquele jovem. O que faltava nele? Se desapegar das riquezas. Tirar aquilo que comprometia a salvação dele, que era os bens materiais. Por isso o Senhor Jesus falou para ele repartir aos pobres. Ele tinha que vender tudo quanto tinha, repartir aos pobres e seguir ao Senhor Jesus. Mas vamos ver como é que esse homem chamado Zaqueu, ele se comportou
diante do Senhor Jesus, sabendo mesmo que ele também era rico. Vamos entender aqui. Diz assim no 3: e procurava ver quem era Jesus, e não podia. Ele tentava ver quem era Jesus. Aqui nós podemos entender que ele ouvia falar de Jesus, mas ele não sabia. Ele não sabia quem era Jesus. Mas a diferença, você vai entender aqui. Ele não sabia, nunca havia visto o Senhor Jesus. Ele simplesmente ouvia falar dele. Mas o Senhor Jesus lhe conhecia. O Senhor Jesus sabia quem era Zaqueu. Por isso, diz assim, continuando: e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu. O Senhor Jesus chamou ele pelo nome. O Senhor Jesus conhecia ele. Conhecia o coração dele. Sabia o que faltava para que o Zaqueu se convertesse. Ele sabia. O Zaqueu já tinha sede de conhecer o Senhor Jesus. Ainda que ele era um homem rico, ainda que ele fosse um homem rico, ele sabia que a maior riqueza que ele precisava ter não era uma riqueza financeira. Porque isso ele já tinha. E ele entendeu que a riqueza financeira, ela não era nada. Ele entendeu que o dinheiro não podia salvar a alma dele. Ele entendeu que, ainda que ele fosse rico, se ele morresse, o dinheiro dele não podia salvar a alma dele. Por isso que ele se importou em querer saber, em querer conhecer, em querer ver quem é o Senhor Jesus. Quem era Jesus? Aí está a diferença de quando você coloca o seu coração nas riquezas. E muitas vezes, vou te falar uma coisa, muitas vezes você só precisa ser rico para entender que quando você tem dinheiro, ou seja, quando você só tem dinheiro, você é miserável. Era o caso de Zaqueu. Zaqueu, ele tinha dinheiro, mas ele era pobre. Por que ele era pobre? Porque ele não conhecia o Senhor Jesus. Por isso mesmo, ele sendo rico, ele teve que subir numa árvore. Ele teve que subir, ele teve que fazer um esforço. Ele teve que sacrificar para conhecer, para saber quem é Jesus. E veja, aqui o Senhor Jesus disse assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O Senhor Jesus só queria entrar na casa de Zaqueu. E quando o Senhor Jesus, ele entra na casa de alguém, é impossível não haver salvação. É impossível o Senhor Jesus entrar em algum lugar e aquele lugar continuar na mesma situação.
você pode entender que o Senhor Jesus entrou na casa de Lázaro. O que aconteceu? Houve ressurreição. O Senhor Jesus entrou na casa de Jairo. O que aconteceu? Houve ressurreição. E o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu. E o que houve? Aqui nós vamos entender. Eu peço, pega a sua Bíblia, entenda. Vamos meditar juntos. Vamos meditar juntos. Olha, e apressando-se, desceu e recebeu-se alegremente. Você pode entender que essa palavra ela é rica em detalhes. É rica em detalhes. Primeiro Lázaro, ou seja, Zaqueu, desculpa, ele subiu. Aqui noutra versão, diz que ele subiu numa figueira brava. Ele sacrificou. Ele sacrificou para conhecer a Jesus. Ele teve que deixar de fazer o que ele tinha a fazer para priorizar o encontro com Deus. Ele sabia que ele não podia desperdiçar aquela oportunidade. Porque o Senhor Jesus estava passando por um lugar onde ele se encontrava. E talvez você, o Senhor Jesus está passando através dessa palavra que você ouve. Talvez o Senhor Jesus esteja entrando na sua casa através desse vídeo. Será que você vai receber o Senhor Jesus do mesmo jeito que Zaqueu recebeu? Ou você será igual àquele jovem rico, que ele saiu e se entristeceu, porque ele não conseguiu sacrificar, porque ele não conseguiu fazer aquilo que agradava a Deus? Você pode entender, continuando, diz assim: e apressando-se, desceu e recebeu. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O Senhor Jesus, ele sabia que Zaqueu era pecador. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele não veio ao mundo para pessoas que não têm pecado. Talvez você diz, não, eu não mereço, ninguém merece. Eu que estou aqui falando com você, eu não sou merecedor de receber a Cristo. Mas eu me humilho a Ele, eu digo, Senhor, eu não sou nada. Eu sou pecador. E quando você confessa o seu pecado, sem dúvidas, quando você reconhece o seu estado espiritual, sem dúvidas que o Senhor Jesus, ele entra. Ele visita você. Sem dúvida, ele tem prazer em entrar na sua casa, entrar na sua vida. E quando ele entra, acontece o que aconteceu na casa de Zaqueu. Diz assim: e levantando-se Zaqueu, depois dele ter ouvido pessoas murmurando, falando como é que o Senhor Jesus entrou na casa de um pecador, o Zaqueu diz assim, e levantando-se Zaqueu, no 8, diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele não precisou que o Senhor Jesus dissesse a ele o que fazer, porque ele já sabia. Você, meu amigo, minha amiga que me ouve, você sabe o que fazer. Você sabe o que você precisa largar para o Senhor Jesus entrar na sua vida. Eu não sei, mas você sabe.
O Senhor Jesus, ele revela o que você precisa fazer. Mas primeiro você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer quem você é. O jovem rico, ele tinha muito orgulho. Ele achava que ele fazia tudo que era bom. Talvez esse é o seu estado. Talvez essa seja a sua situação. Mas o Zaqueu aqui, ele logo disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicando. Você pode entender que esse homem, ele acabava de encontrar, de achar a verdadeira riqueza. Quando você acha a verdadeira riqueza, você para de se preocupar com as coisas deste mundo. Quando você conhece a Deus de verdade, você para de se importar com os bens materiais. Porque a Bíblia já diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Zaqueu, ele sabia que ele só precisava garantir a salvação dele, que as riquezas não lhe faltariam. Ele só precisava estar bem com Deus, que nada mais lhe ia faltar. Ele não precisava, ele sabia que em nenhum momento o Senhor Jesus, ou seja, Deus, deixaria lhe faltar alguma coisa, se a alma dele estivesse salva. Se a alma dele estivesse salva. Ele entendeu que priorizando a coisa certa, ele estava garantido. Ele não precisava de mais nada. E continuando, diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje houve salvação a esta casa. Por que houve salvação? Primeiro, porque Zaqueu, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu o seu erro. Ele não foi para se justificar ao Senhor Jesus como uma pessoa justa. Ele reconheceu que ele cometia injustiça. E o Senhor Jesus disse: hoje houve salvação a esta casa. E o Senhor Jesus quer dizer a mesma coisa na sua vida. O Senhor Jesus, ele quer salvar a sua vida, a sua alma. Mas é impossível ele salvar a sua alma se você não se desapegar dessa riqueza. É impossível o Senhor Jesus salvar a sua alma enquanto você continua colocando ele por baixo e colocando o seu trabalho, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu dinheiro, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos no lugar dele. É impossível. É impossível você ser salvo. Você precisa subir para ver a Cristo. Você precisa sacrificar. E o sacrifício que você precisa fazer, talvez, é parar tudo. Começar a ir à casa de Deus. Começar a sacrificar as suas próprias vontades
para fazer a vontade de Deus. Quando você começar a fazer isso, você reconhecer o seu pecado, entender que você precisa de Deus, Deus alegremente, Ele entrará na sua vida e Ele não só salvará você, salvará toda a sua casa, através do teu testemunho, através da sua mudança. Talvez você se pergunta por que as pessoas não mudam. Por que a minha família é isto, a minha família é aquilo. Deus quer usar o teu testemunho para salvar essas pessoas. Deus quer com que a tua mudança ela venha impactar de forma positiva na vida dos teus pais, na vida dos teus irmãos, na vida do teu marido. Você, mulher, que diz, olha, meu marido não muda. Como teu marido vai mudar se você não mudou? Pare de olhar para o erro dele. Para de olhar para o erro dela e muda você. Peça para o Senhor Jesus salvar a sua alma. Sacrifica a sua vontade para que você seja salvo, para que as outras pessoas sejam salvas através do teu testemunho. Era essa palavra que eu tinha para compartilhar com você. O Senhor Jesus aqui disse assim, voltando no 18, diz assim, só para você entender uma coisa. Diz assim, vamos aqui. Diz assim, porque, ou seja, no 24, no 18, 24, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas, aqui, a Bíblia diz assim, Zaqueu, ele subiu numa figueira brava. Normalmente um rico, você já ouviu falar de pessoas ricas que algumas até querem com que o pastor vá à casa dele. Ele não é humilde para sair da sua casa para a igreja, porque ele se acha importante. Mas aqui a Bíblia diz assim, no 19, diz assim, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos chefes dos publicanos e era rico. E aqui o Senhor Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Zaqueu foi salvo. Houve salvação na casa de um homem rico. Por que houve salvação na casa de um homem rico? Porque ele entendeu que a maior riqueza que ele precisava não era dinheiro, mas sim o próprio Deus dentro dele. Quando ele entendeu isso, o Espírito Santo entrou sobre ele. Ele se abdicou de tudo e olhou para Deus. Talvez seja isso que falta para você. Pare de dar valor aos seus bens materiais. Os seus bens materiais, você sabe que o teu dinheiro não vai te ajudar quando você realmente precisar. Quando você fica doente, vá lá no hospital. Vai lá, você vai encontrar muita gente. Você vai encontrar muita gente rica que o dinheiro não está conseguindo salvar. Não está conseguindo trazer a saúde dele de volta. Mas o Senhor Jesus, Ele tem poder para te curar. Mas você precisa parar de pensar que o seu dinheiro é mais importante que Ele.
Pense nisso, reflita. Que esse dinheiro não é nada. Se você morrer hoje, isso tudo vai ficar. E para onde vai a sua alma? Pense comigo. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Eu creio que em breve nós voltaremos para mais uma meditação forte. Mas pense nisso. Pense em nome de Jesus.